Nessa videoaula aqui nós vamos falar sobre a transmissão serial síncrona e vamos falar também sobre o registrador de deslocamento, que é um registrador normalmente utilizado nesse tipo de transmissão, nesse tipo de transmissão serial síncrona. Tá? Para você transmitir um dado de forma síncrona, você basicamente precisa de dois sinais. Você precisa do sinal de clock e o sinal de dados. Tá? Normalmente, quando você tem uma USB do computador ou uma entrada PS2, essas entradas elas operam dessa forma aqui. Tá? Então na USB você tem 4 terminais. Você tem o VCC, você tem o GND, você tem o clock e você tem os dados. Tá? E esses dados são transmitidos de forma serial pela USB, ou pelo PS2, tá? Pela interface PS2. Então você vai transmitir, digamos, um dado de 8 bits, e esse dado ele vai ser transmitido dessa forma. Dentro da máquina, ele vai ser capturado por um registrador de deslocamento. Como que é esse registrador? Você tem o dado na entrada do último flip-flop aqui, que é o flip-flop de número 7, e o Q desse flip-flop de número 7 está ligado no D do flip-flop de número 6. O Q do flip-flop de número 6, por sua vez, está ligado no D do flip-flop de número 5 e assim por diante, tá? Até o flip-flop de número 0. Tá? E é o circuito síncrono, ou seja, todos os flip-flops compartilham o mesmo sinal de clock. Tá? E a saída é sempre no Q. Então aqui eu tenho a saída que a gente vai chamar de S7, aqui eu tenho a saída S6, Ok? Então aqui eu tenho as entradas e aqui eu tenho a minha saída. A minha saída ela é paralela, tá? Ela vai de S7 até S0. Então, para exemplificar o funcionamento desse circuito aqui, eu fiz esse diagrama aqui, supondo que eu vou transmitir aqui um dado de 8 bits de forma serial. Inicialmente, todos os flip-flops, quando você liga, eles estão resetados. Quem que reseta esses flip-flops? Normalmente é o circuito de reset. Tá? E esse circuito ele pode ser interno ao flip-flop, ou o flip-flop ele já pode ser fabricado de forma que quando ele liga ele fica no estado 0. Tá? E aí nesse caso ele não precisa do circuito de reset. Então tem essas duas possibilidades. Então o Q7 ele vale 0, tá? O Q6 vale 0 e assim por diante. Todo mundo aqui vale 0. E o meu clock inicialmente ele está valendo 0. O meu clock ele só vai passar a valer 1 quando eu começar a transmitir meus dados. Tá? Então eu dei um pulso de clock aqui, dizendo que eu comecei minha transmissão serial, e o dado que foi amostrado foi 0. Vocês podem ver aqui que eu mostrei um valor 0. Então eu dei o clock, esse valor 0 que estava aqui passou para cá. Certo? Esse valor que está aqui, quando eu dei o clock, ele passou para cá. Esse valor passou para cá. E como era tudo 0, todos os valores eram 0, o valor foi propagado. No próximo pulso de clock, tá? O valor do dado é 1. Tá? Então meu dado era 1 e eu dei um pulso de clock. O que aconteceu? Esse 1 passou para cá. Tá? Aqui era 0, passou para cá. E continuou passando. Tá? Como era tudo 0, passou tudo 0. O próximo dado aqui, que é amostrado, a gente fala amostragem no sentido de que quando a gente amostra um sinal, a gente está capturando o valor daquele sinal naquele momento. Tá? Então a gente está amostrando esse sinal aqui de dados, tá? No pulso de clock. Tá? Então é isso que eu quero dizer com amostragem. Tá? Então eu tinha o valor 0 aqui, nesse momento aqui eu tinha o valor 0 e eu dei um pulso de clock. Tá? Quando eu dei esse pulso de clock, o que aconteceu? Esse 0 passou para cá, esse 1 que estava aqui passou para cá, e o resto era tudo 0. Ok? E continuando, eu tinha o valor 1 e dei um pulso de clock. Então aqui eu tenho o valor 1, tá? E dou um pulso de clock. O que acontece? Esse 1 passa para cá, certo?
Esse 1, ele vai passar para cá. Se você se perder, você pode fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4. Eu estou mostrando o quarto bit, tá? Então, os flip-flops que vão ser modificados são esses 4 primeiros aqui, tá? O primeiro ele vai ser sempre o último, tá? Então, esse daqui é 0, né? Esse daqui é 1, esse daqui é 0 e esse daqui é 1. Ou seja, esse 1 passou para cá, aqui era 0, passou para cá, tá certo? E assim sucessivamente você vai capturar aí os 8 bits de dados, tá? E esses 8 bits eles vão ficar nesse registrador aqui, tá? Porque quando terminarem, né, os 8 pulsos de clock, o sinal de clock vai voltar para 0, o sinal de dados vai ficar irrelevante, né? Ou seja, o que tem daqui para cá não importa, né? E a CPU ela pode capturar esse valor que está nesse registrador aqui, tá? Geralmente o teclado, tá? Quando você aperta a tecla, você tem o make code, tá? E quando você solta a tecla, você tem o break code. São 2 códigos, se eu não me engano, de 16 bits cada um, tá? E a partir desses 2 códigos você consegue saber a tecla ASCII que foi pressionada, tá ok? Então essa é a ideia sobre transmissão serial síncrona. Na próxima aula eu quero falar um pouquinho sobre transmissão serial assíncrona, onde a gente não precisa de um pulso de clock, e a transmissão serial assíncrona geralmente é usada em dispositivos do tipo infravermelho, tá? Onde a largura do pulso determina qual bit que você tem, se você tem o bit 0 ou se você tem o bit 1. Para aguçar a curiosidade de vocês, eu quero mostrar brevemente aqui um trabalho que eu orientei em junho de 2014 sobre a implementação de controladores em FPGA. Tá? A gente vai falar um pouquinho aí na disciplina de arquitetura sobre a linguagem VHDL, né? Sobre a questão da lógica programável, né? Dos dispositivos lógicos programáveis aí com hardware reconfigurável, né? Que são os CPLDs e os FPGAs, tá? Mas aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês de um controlador de teclado, tá? Então, basicamente o que a gente usou aí foi uma placa Nexus 2, tá? Da empresa Xilinx. Hoje eu não uso mais placas da Xilinx porque elas estão muito caras, né? Se bem que recentemente aí a empresa AMD comprou a Xilinx, né? Mas eu usava placas da Xilinx, depois eu passei a usar placas da Altera, porque a Intel comprou a Altera e as placas da Altera baratearam, né? Eu acredito que vai acontecer a mesma coisa em relação a placas da Xilinx, tá? Então, a gente tem aí, né, o VHDL, que é uma sigla composta, né? Que significa Very High Speed Integrated Circuit, né? Hardware Description Language. Então, ela não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de descrição, tá? E nessa linguagem nós descrevemos o que a gente chama de entidade, né? Que é a visão externa, que é a visão de caixa preta de um componente, e a arquitetura dessa entidade, onde a gente descreve o funcionamento desse componente, tá? Essa arquitetura ela pode ser uma arquitetura estrutural, né? Em que você usa o mapeamento ou você explicita a ligação entre os componentes de sua arquitetura, ou pode ser uma arquitetura comportamental que você, né, através da instrução process, descreve em alto nível o funcionamento do seu dispositivo, tá? A linguagem também oferece pacotes, né, que você pode entender como se fossem arquivos de inclusão, né, arquivos que contêm bibliotecas, tá? E quando você compila uma descrição em VHDL, o que você gera é um mapa de bits que vai ser usado para configurar um dispositivo lógico programável, né? Ou um CPLD, ou um FPGA e assim por diante, tá? Então aqui a gente vai dar um exemplo simples de uso da VHDL, né? No circuito lógico aqui, né? Nós temos aqui 6 portas lógicas, né? Uma porta XOR, né? Aqui uma porta XOR, aqui uma porta XOR negada, aqui uma porta O, aqui uma porta O, aqui uma porta NOR, aqui uma porta NAND, aqui uma porta AND, tá? Então esse circuito em VHDL
ele seria descrito por uma entidade, né, que seria gates to aqui, né, onde você tem as entradas A e B e Z a saída, né? Então as entradas são descritas pela palavra in e a saída pela palavra out, né? Note que a saída, no caso desse circuito, é um vetor de bits, né? 5, né, down to 0, né? Por quê? Porque 0 é o valor menos significativo aí, né? E na arquitetura eu descrevo o funcionamento, né? Então, o Z5 vai receber A, AND, B, né? A e B são bits, então o Z5 vai receber o AND entre A e B e assim por diante, tá? Para os outros gates aí, ok? E você tem também uma arquitetura top level, né? Que é a arquitetura que vai ser mapeada para os pinos do FPGA, né? E essa arquitetura, ela vai ser, essa entidade de mais alto nível, ela vai ser instanciada pela instrução port map. Então, por exemplo, o bit A vai ser ligado na chave 1, o bit B vai ser ligado na chave 0, e o vetor de bits Z vai ser ligado no LED, né? O Z é um vetor de bits, certo? E esse vetor de bits vai ser mapeado aí em 6 LEDs, né? 5 down to 0, 5 down to 0 são 6 LEDs, ok? Como que é a estrutura interna de um FPGA? Você tem os blocos de I/O, você tem os blocos lógicos, ou elementos lógicos, né? Isso aqui é chamado tanto de blocos lógicos quanto elementos lógicos, ou CLBs, né? Configurable Logic Blocks, tá? E você tem as chaves, né? Que fazem aqui a interconexão desses blocos, dos elementos lógicos internos com os blocos de I/O, que estão ligados nos pinos dos FPGAs, tá? Então você tem os blocos lógicos configuráveis, né? Que são esses blocos aqui. Você tem os blocos lógicos configuráveis, que são esses blocos aqui em laranja, né? Você tem os blocos de entrada e saída, que são esses em azul aqui. Você tem as interconexões programáveis aqui, né? Que são essas interconexões aqui em paralelo, que são chaves, né? Que vão fazer o circuito aí para você, né? Quando você fizer a configuração do seu FPGA, né? E a configuração ela é um arquivo .bit que é gerado quando você compila uma descrição VHDL, ok? Você também, no caso de FPGAs da Xilinx, você tem a UCF, que é a User Configuration File, onde você diz a localização de cada a localização no FPGA, né? Os pinos do FPGA eles têm um nome que geralmente é uma letra seguida de um número, tá? E você diz, por exemplo, que LED 0, né? LED é um vetor de bits, então LED índice 0 está no pino J14, LED índice 1 está no pino J15, switch índice 0 está na localização G18, switch índice 1 está na localização H18 e assim por diante, ok? Normalmente, quando você compila uma descrição VHDL, você tem a fase de síntese, né? A fase de mapeamento tecnológico, né? Onde você mapeia, né, o mapa de bits aí para os elementos lógicos. Você tem a fase de roteamento, a fase de temporização e a fase de configuração final aí, onde você gera o bitstream, né, que é o mapa de bits aí que vai ser configurado aí no FPGA, tá? Então aqui nós temos um FPGA da Xilinx, né, da família Spartan 3E, tá? Então esse FPGA é o FPGA da placa, é o XC3S500, né, que está 480, mas a placa, o FPGA da placa que eu usei é o XC3S500, né? E aqui nós temos a placa da Xilinx, né? Então ela tem aqui um conector PS2, ela tem um conector aqui serial, ela tem um conector VGA, né? Ela tem conectores de expansão aqui, né? Então você pode expandir essa placa aqui. Aqui você pode exibir números em hexadecimal. Aqui você pode exibir 1 byte, por exemplo, até 1 byte, né? Porque você tem LED 0 até LED 7, você pode exibir 1 byte aqui. E com as chavinhas aqui você pode controlar a operação do seu circuito. E também você tem botões aqui onde você pode usar para clock, para reset, enfim, ok? Então é uma placa didática aí, certo? Você tem aqui uma flash, né?
e aqui você tem o FPGA, né? E aqui você tem uma ROM. A configuração do FPGA, o bitstream, ou ele fica na ROM ou ele fica na flash, tá? Quando o FPGA é ligado, essa configuração é copiada internamente para o FPGA, tá? Então, o que você programa na realidade ou é a ROM ou é a flash, e essa, por conseguinte, vai ser lida pelo FPGA para que ele se autoconfigure, para que ele gere o circuito que você está querendo. Então, isso daqui foi um resumo bastante rápido, tá, do que vem a ser essa tecnologia. Lógico que vocês não precisam saber isso daí vai ser melhor explicado aí no curso de arquitetura. Eu vou explicar com detalhes tudo isso, todos esses conceitos que eu falei até agora. Então, aqui você tem o ambiente Active HDL, né, onde você faz aqui a síntese de hardware, e na implementação você gera o bitstream aqui, né. Aqui nós temos um teclado, né? Caso você pressione uma tecla, você tem o make code, tá? E quando você solta, você tem o break code, tá? Então, a comunicação que a gente usa para mandar esses dados é uma comunicação serial síncrona, tá? A diferença disso, porque eu expliquei na aula, é que você sempre tem o start bit, que normalmente é 0, quer dizer, os dados estão inicialmente em 1. Quando ele vai para 0, é porque começou a transmissão, e a partir daí, a cada pulso de descida ou de subida do clock, aí, né, depende da implementação, você vai capturar um bit de dado. No final você tem o bit de paridade, também você tem o stop bit, tá? Então você tem 3 bits a mais aí do que foi comentado em aula, que é o start bit, o bit de paridade e o stop bit, ok? Para fazer essa implementação, né, a gente usou 2 componentes aí do tipo Shift Register. Cada um desses Shift Register, eles têm 10 bits, né, porque são 8 bits de dados, né, um start bit, que não conta, e um bit de paridade, tá? Então, nós temos 2 componentes aí do tipo Shift Register, né? Como exemplo, o make code para a tecla A é um C e o break code é F0 um C, ok? Então, nós temos 3 arquivos VHDL aí que eu vou mostrar para vocês, né? O keyboard VHDL, o keyboard top, o x7seg-b, tá? Para mostrar, para converter um binário para hexadecimal, para ele poder ser mostrado no display de 7 segmentos, e um divisor de clock aí, ok? Vou mostrar esses componentes para vocês rapidinho aí, para vocês só para terem um gostinho aí de como que as coisas funcionam na prática, tá? Então aqui a gente tem a foto da placa funcionando. Então quando eu apertei aqui a tecla A apareceu um C, né? Que é o nosso make code da tecla A. E quando a gente solta a tecla A aparece F0 um C, que é o break code da tecla A, ok? Então esse é o material que eu posso estar disponibilizando depois para vocês, tá? Para vocês estudarem. E é um material importante aí para quem gosta dessa área de hardware, para quem pretende seguir estudando isso daí. O livro que foi usado, o livro do qual esse exemplo foi extraído, foi o Haskell e Hanna, né? Digital Design Using Digilent FPGA Boards VHDL Active HDL Edition, tá? Ele é um livro que geralmente ele é vendido junto com a placa Digilent, com a placa da Digilent, tá? Que foi essa placa FPGA que eu mostrei para vocês durante a implementação, tá? Esse livro ele tem um monte de exemplos aí, um deles é esse exemplo de leitura aí da porta PS2 do teclado, ok? E aí, galera da computação, beleza? Eu vi que algumas pessoas curtiram o vídeo anterior, então essa noite eu resolvi fazer uma coisa um pouco mais ousada. Eu fiz o que o pessoal da computação chama de mapeamento do teclado. Então vocês estão vendo aqui um teclado PS2, um teclado PS2 aqui, né, que está conectado aqui na minha placa, certo? No conector PS2. Né? E eu tenho ainda o cabo conversor de USB para RS232, que é esse cabo que está conectado aqui, né? E está conectado aqui no meu PC, certo? Então eu fiz um controlador cujo objetivo é fazer o mapeamento do teclado, ou seja,
Quando você pressiona uma tecla no seu teclado, digamos a tecla A, você gera um scan code. Quando você solta, você gera um break code. Os scan codes e os break codes eu vou exibir aqui no display de 7 segmentos, né? Então eu tenho que fazer um componente que converte esse scan code para o código ASCII da tecla que eu vou exibir nos LEDs aqui, ó, certo? Então eu vou exibir o ASCII nos LEDs. E em seguida, esses dados paralelos, eles vão ser transmitidos através do meu controlador serial, né? Então eu fiz um componente também que ativa o controlador serial para que, através da porta serial, esses dados vão para USB, né? E aí eles vão ser exibidos no terminal, ok? Então, aqui eu tenho meu terminal. Terminal aqui, o TeraTerm. Não sei se dá para ver direito. Vou aumentar o brilho aqui da minha tela, né? Por enquanto não está sendo exibido nada aí, né? Mas é o seguinte, eu não mapeei todas as portas do teclado, né? Eu mapeei apenas a tecla A e a tecla B. Então agora eu vou programar a minha placa. Então, primeiro eu preciso ligar a placa. Liguei a placa aqui, né? O bridge ligado, o LEDzinho acendeu. Agora eu vou programar a minha placa aqui. Bom, programei com sucesso. Aí vocês estão vendo o código ASCII 0 aí, ok? Se eu pressionar qualquer tecla que não seja a tecla A, eu não exibo nada aqui nos LEDs, né? Mas eu exibo o scan code e o break code da tecla, né? Então, ou seja, eu estou pressionando a tecla aqui, lá no display eu estou exibindo o scan code e o break code, certo? Mas aqui no terminal não está vindo nada, né? Por que não está vindo nada? Porque a tecla não foi mapeada por mim, né? Mapeei apenas a tecla A. Bom, agora eu vou pressionar a tecla A do teclado. Bom, aí eu começo a mandar aqui a tecla A. Se eu pressionar outra tecla que eu mapeei, digamos, se eu pressionar a tecla B, aqui eu pressiono a tecla B, aí eu começo a mandar B aqui. Ô professor, você não deveria mandar só um B? Bom, eu deveria mandar só um B, mas meu componente está com problema. Não é porque eu quero mandar vários Bs, não. É porque realmente existe um problema aí a ser resolvido, certo? Mas, como vocês podem ver, né, falta pouco, muito pouco, para essa placa virar um controlador. Eu já tenho um controlador de vídeo pronto, que eu devo mostrar no próximo vídeo, né? E a próxima etapa é fazer as teclas aparecerem no vídeo, né? Num display desses daqui, né? Eu vou tentar achar um display de cristal líquido, porque filmar monitor não é uma coisa boa, né? E eu vou tentar exibir as teclas, né? Exibir as teclas aqui no monitor. Bom, vai dar muito trabalho, mas eu acredito que vai valer a pena. Os alunos do futuro curso de Engenharia de Computação vão gostar muito desses experimentos. Um abraço a todos. Então essa foi a aula de hoje e nos vemos na próxima.